bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei ranqueando as minhas leituras de 2025. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. Então, bora lá. Pessoal, o vídeo, eu peguei 10 livros que eu li durante esse ano e eu ranquei do 10 ao primeiro. Os top 3 são os meus preferidos e os outros eu não favoritei. Mas que eu tenho alguns que eu gostei de ter lido, só que não chegaram ao ponto de ter favoritado. Então, bora começar. O 10º livro eu vou começar do 10º para o primeiro, foi o Sob Retoma. Esse livro é do Stephen King e a gente vai acompanhar a história de uma cidadezinha que nos Estados Unidos que acabou sendo atingida por uma retoma e ninguém sabe como que essa retoma apareceu, o porquê e tipo é, ninguém tem a explicação dessa retoma, que foi num dia qualquer, de uma semana qualquer, de um mês qualquer, de um ano qualquer. Então a gente vai acompanhar a investigação de como que os personagens irão descobrir essa retoma, o desespero da sociedade. Vamos ter um prefeito chato, que eu não gostei, e eu vou dar minha opinião sobre esse livro. Gente, teve alguns personagens que eu não gostei, que eu achei assim insuportáveis, que pra mim, logo de início, já tinha que ter morrido. E também tem em algumas partes do livro, eu achei muito enrolado, assim, que não precisava de tanta enrolação. Mas eu gostei, assim, da proposta do livro, só que, né, eu acho que por conta desses personagens que eu não gostei, né, eu acabei não favoritando esse livro. E ele foi um calhamaço que eu li, se eu não me engano, tinha 600 ou 900 e poucas páginas. Eu vou até conferir aqui, 900 e poucas páginas, gente. Agora, o nono livro que eu li foi O Galo de Briga. Esse livro foi escrito na Era de Ouro dos quadrinhos. E a gente vai acompanhar a história do Frank Cooper. E ele é um super-herói. É tipo os heróis da Marvel, só que não é da Marvel. Ele se veste de Calotiprica, e essa imagem do Calotiprica vai passando por várias décadas. E o Calotiprica ele tem a função de combater os males da sociedade, né? Todos os perigos e deixar a sociedade protegida de todos os perigos, né? Das pessoas que querem fazer o mal. E esse livro, na época que vai se passar a história, vai ter acontecido uma seca, uma grande seca nos Estados Unidos, na parte oeste, no meio oeste dos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar a aventura desse personagem da sua equipe. Aí ele é assim, né, capa dura, e ele é colorido por dentro. E é uma história em quadrinhos. O 8º livro é O Bosque das Coisas Perdidas. Eu gostei desse livro, só que eu acabei não favoritando ele, né? Esse livro vai ter temas como magias, vamos ter personagens que são bruxas e tudo mais. E nesse livro, vai se passar num vilarejozinho que fica no meio do bosque. E nesse vilarejo, na época, quando ele foi sendo habitado nessa região do bosque, ele foi habitado primeiramente por mineradores, porque nessa região tinha muito minério, ouro e tudo mais. Só que essa região tem um grande segredo. As bruxas da família Walker, né, que elas vieram muito antes é, dos seres humanos, dos mineradores. E tem a lenda de que essas bruxas nasceram dentro da terra do bosque.
e nesse poço tem vários tesouros que esses mineradores foram colocando e tudo mais, coisas perdidas que vão se encontrando ali. E com o passar do tempo, os mineradores acabaram saindo dessa região por conta das nevadas e tudo mais. E acabou que onde era a casa dos mineradores virou um acampamento para meninos que não tinham mais solução, que tão malcriados que era, eles iam para cá. Só que chegou um ano que teve uma nevada muito forte, onde ninguém desse vilarejozinho podia sair em busca de ajuda e ninguém da cidade podia entrar para ajudar porque tinha muita neve no caminho, na única estrada que dava acesso a esse vilarejo. E bem, nessa época vai ter uma turma de moleques nesse acampamento. Só que vai ter uma coisa que vai acontecer, que a gente vai descobrindo, que é a morte de um menino. Então a gente vai ir acompanhando, né, tentando descobrir como que esse menino morreu. Vai acompanhar também ali a bruxa que ficou, né, que é uma das meninas que também é adolescente. E como que é, né, a realidade dela, a vivência dela nesse pelo fato dela ser bruxa e todo mundo ficar com um olhar meio que torto, assim, para ela. O sétimo livro que eu li esse ano foi Amor e Sorte. É um livro gostosinho até que ler, ele é bem rapidinho. A gente vai acompanhar a história de uma família de quatro irmãos. Dois desses irmãos já estão na faculdade, se eu não me engano. E eu não lembro exatamente se são quatro ou se são três. Mas enfim. E dois ainda estão na escola e estão quase ingressando para a faculdade. E esses dois, eles é, vivem no meio do esporte, eles têm grandes possibilidades de entrar nas universidades com bolsas atléticas e ganhar um grande desconto. E acontece uma situação na escola que esses dois irmãos estudam e vai acabar que eles vão brigar bastante e a relação deles já não vai ser igual como era antes. Só que no meio disso tudo, eles acabam fazendo uma viagem para um casamento de uma tia, que é a irmã da mãe deles. E a menina, ela vai aproveitar durante essa viagem. Depois do casamento, eles vão fazer uma excursão, a família. E a menina vai para Florença, se eu não me engano, para visitar a melhor amiga dela. Só que acontece mais um plot twist aqui, que acaba uma mudança de planos, que acaba que ela não vai para Florença. Então, esse livro a gente vai acompanhando todo esse drama. E, gente, é bom, só que eu acabei não favoritando, que eu não senti, assim, algo assim que eu, nossa, né, vai para os meus favoritos. Agora, o sétimo livro é o Ato 5. Esse livro ele é brasileiro, foi escrito na época da ditadura militar e ele é uma história em quadrinhos. E nele a gente vai acompanhar os personagens que trabalham com teatro e a gente vai percebendo um pouco como é difícil para eles ter que fazer as peças, se criar, sendo que por conta da repreensão de. Como que eu posso falar? De expressão. A liberdade de expressão, porque a maioria das obras, dos textos, e de tudo que era artístico era censurado na época da ditadura militar. Então, a gente vai acompanhando essa dificuldade, né, dos atores, de poder, né, seguir ali o meio artístico, no meio,
na época em que tudo era censurado e que eles não podiam ter a liberdade de expressão. O sexto livro que eu escolhi é A Bailarina de Auschwitz. É um livro que conta meio que uma biografia da autora, onde ela viveu ali na época da Segunda Guerra Mundial e ela acabou indo para os campos de concentração, né? O Auschwitz. E tipo, ela sobreviveu, né, aos campos de concentração, tanto que depois da Segunda Guerra Mundial ela fez psicologia, e a gente vai acompanhando um pouco a forma como ela lidou com os traumas dela durante os anos ali do campo de concentração e da guerra, e como que ela decidiu seguir em frente, né, depois de tudo que ela passou. E daí vai contar um pouco do passado dela, como era a vida dela antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial. E, gente, esse livro ele é bom para tirar várias reflexões, mas eu acabei não favoritando ele também. Agora, o quarto livro, se não me engano, é o quarto livro, é A Última Parada, é um romance lésbico. E a gente vai ter um pouco ali de ficção científica também, se eu não me engano. E a gente vai acompanhar a jornada de uma personagem que ela se mudou para fazer faculdade para Nova York e ela vai fazer faculdade, só que ela tem vários problemas familiares com a mãe dela e ela quer se mudar para Nova York para poder ter um certo distanciamento com a mãe dela. E ela acaba conhecendo novos amigos, sendo que ela tem uma certa dificuldade em se socializar, né? E a gente vai acompanhando um pouco a história dela. Até ela conseguir se estabilizar numa casa, que ela acaba dividindo apartamento, procurar um emprego e também com a faculdade. Só que acaba acontecendo um fato que ela acaba conhecendo uma outra personagem e ela acaba se apaixonando por essa personagem. Só que ela tá presa ao tempo no metrô, né? Num certo trem, e ela tá presa no tempo. Então ela vai começar a jornada para tentar entender como que essa outra garota está ali há tanto tempo e ela vai tentar ajudar essa menina a sair do tempo e para ela poder voltar a viver a vida dela normal. E, gente, esse livro ele é muito fofinho. A gente fica tipo, ai meu Deus, como assim? E a gente vai acompanhando a história das duas, como que vai acontecendo o relacionamento, e também a história da personagem principal com a família, com a questão da mãe, com a faculdade, com a nova adaptação ao emprego. E esse livro aqui é muito bom, gente. Agora chegamos aos top 3 favoritos. Então, para lá. Em terceiro lugar, eu deixei Desculpe o exagero, mas não sei sentir pouco. É um livro de poesia. E, gente, esse livro ganhou meu coração. Teve algumas poesias aqui que eu fiquei, meu Deus, que maravilhoso. Esse livro aqui precisa de bastante reconhecimento. Ganhou meu coração, ele é muito maravilhoso. E, gente, olha a capa. Que linda, olha. E por dentro é assim, detalhes rosas, tá? E tem também aqui, ó, poemas curtos. Tem detalhes por dentro também, olha. É maravilhoso. Em segundo lugar, temos Cartas para Minha Avó. É um livro escrito em cartas, onde a autora ela vai contar um pouco sobre a vida dela, sobre para a avó, que já faleceu, e ela vai contando um pouco sobre as dificuldades dela no dia a dia, por ela ser por ela ser uma pessoa negra, aí as dificuldades sociais,
nos estudos, as batalhas que ela teve que lutar para conseguir entrar numa universidade, também para conseguir ser reconhecida no trabalho, e também um pouco mais sobre as conquistas que ela teve durante todos esses anos, e também os preconceitos que ela sofreu por pessoas só por ela ser negra. E a gente vai acompanhando essas superações da autora e também acompanhando, a gente pega um pouco a autoestima e a confiança que essa autora tem de continuar seguindo em frente, mesmo com todas as coisas que ela passou. Esse livro é maravilhoso, é um livro assim para tirar tanto, para ter reflexões e também para a gente continuar em frente, se inspirar e continuar em frente mesmo depois de ter passado por tantas dificuldades. E o primeiro livro que eu favoritei também é o Boas Meninas Se Afogam em Silêncio. É um livro que também é brasileiro. Ele foi lançado, se eu não me engano, esse ano. E nesse livro a gente acaba acompanhando a história de uma investigação criminal, porque uma menina de uma família super, hiper, mega importante acabou falecendo e veio aos holofotes. E a gente vai acompanhar também que a família dessa menina vai querer abafar o caso, só que os investigadores vão ter que ir a fundo para descobrir. Gente, tem tanto plot twist nesse livro, assim, maravilhoso, eu amei. E eu indico, tanto que até se tornou um dos meus favoritos, eu indico para todo mundo. Que esse livro, assim, ó, ganhou meu coração. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E até a próxima. Tchau, tchau!